Olha só, eu falo para vocês que eu não critico o pessoal que acabou cedendo e colaborando com o Alexandre de Moraes, porque a pressão foi grande. Eu falei sobre isso, sobre o Mauro Cid também, que o Mauro Cid meio que não teve alternativa, o cara foi pressionado, ameaçaram prender o pai dele, ameaçaram prender a filha dele, ameaçaram prender a mulher dele. Foi uma violência muito grande, tá? Então, embora eu diga para vocês que não teve golpe nenhum, não teve tentativa de golpe nenhum, não teve nada, mas o pessoal que aparece como colaborador do STF nesse negócio, né, que ajudou o STF a desvendar o suposto, entre aspas, tentativa de golpe, eu entendo que não tem jeito, os caras foram pressionados, foram torturados, né? Eu não culpo essas pessoas. Eu acho que a pessoa que foi torturada, infelizmente, ninguém sabe o que faria. Eu não sei se eu conseguiria resistir, eu não sei que nível de tortura que eles foram submetidos. É o mesmo caso do comandante da FAB, tá? Ele próprio, você vê uma mudança muito grande no discurso dele, né? Ele sempre deixou claro antes que o grande golpe era terem soltado o Lula, né? Agora ele lançou um livro dizendo que não, que houve uma iminência de um golpe, que o Bolsonaro tentou um golpe. Para mim está mais do que claro que isso daqui foi a parte do acordo dele com o pessoal do STF para ele fazer esse tipo de coisa na época da eleição, para relembrar as pessoas do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que não teve nada nisso daqui, era totalmente inviável esse tipo de coisa. Ou seja, existia dentro do governo Bolsonaro pessoas que queriam o golpe? Eu tenho certeza que tinha, um monte de gente que queria. Existia insatisfação com o resultado da eleição, a suspeita de que houve fraude na eleição? Havia também, e eu falo para vocês, teve lá o dedão na balança, existiu com certeza, né? Se foi suficiente para mudar o resultado, eu não sei, mas que teve o dedão na balança, teve, né? Então, havia de fato essa coisa. Mas daí a você dizer que teve uma tentativa de golpe é um absurdo que não tem tamanho. Porque a verdade é que o Bolsonaro não fez nada nesse sentido, não há nenhuma indicação de que houvesse algo nesse sentido, né? Mas aí o tal do comandante da FAB, o brigadeiro Batista Júnior, ele relatou reuniões e disse que foi iminente o golpe, que não sei o que lá, que temeu o golpe, que haveria ruptura entre tropas, eu não sei o que lá. Tá aqui, ele aponta a participação, isso aqui é mais antigo, isso aqui é quando ele virou pro lado de lá. Né? Ele foi testemunha de acusação contra o Bolsonaro no inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, mais uma vez, eu não critico o cara, tá? Mas eu também acho que se eles esperavam que isso daqui fosse causar uma comoção nas pessoas, que as pessoas, vamos lembrar do golpe, vamos votar no Lula porque Bolsonaro queria golpe, coisa e tal. Eu sinceramente não vejo dessa forma. O ponto é que não teve golpe nenhum, todo mundo sabe disso, não teve tentativa de golpe nenhuma, né? Tentativa de golpe, meu amigo, é o que aconteceu no Peru com o Pedro Castilho, que foi lá na televisão e falou, dei um golpe, coisa e tal. Deu certo o golpe do Pedro Castilho? Não, ele foi preso. Né? Exatamente, isso é uma tentativa de golpe. O Bolsonaro não fez nada. Teve gente que queria fazer, não duvido que teve gente que queria fazer. Teve discussões sobre a possibilidade de fazer, pode ser que tenha acontecido alguma discussão sobre a possibilidade de fazer. Mas teve a tentativa? Não. Se não teve execução, não tem tentativa. Se não tem tentativa, não tem crime. Então é uma idiotice sem tamanho esse negócio do golpe. Aí o pessoal considera que o golpe foi o 8 de janeiro. Cara, que loucura é isso? Que lógica teria um golpe no dia 8 de janeiro? Se fosse para dar um golpe, o Bolsonaro faria isso muito antes, quando ele era presidente. Ele podia dar ordem para os comandantes, né? Mas ele tentou, ele forçou aqui, parece que ele disse que ele forçou, que eu disse não, uma trincheira antigolpista, não sei o que lá. O cara tá tentando salvar a biografia dele e talvez tenha comprado com isso a liberdade dele nessa história toda, né? Não descarto. Mais uma vez eu falo para vocês, ninguém sabe, você tá muito macho aí, eu não faria isso, você não sabe, meu amigo. Um dia que você for torturado, você ganha o direito de falar esse tipo de coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Peter, é o boomer da geração Z, Nabá Bobinho e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aí o pessoal fala, não, mas o Bolsonaro não poderia dar golpe porque o comandante da aeronáutica foi contra, porque o comandante do exército foi contra. Meu amigo, eles são subordinados ao Bolsonaro. Era só o Bolsonaro demitir os dois na hora ali, chamar outros que topassem a parada e daria o golpe. Se ele quisesse dar o golpe, ele poderia dar o golpe, né? Ele
fez a leitura correta de que isso não ajudaria em absolutamente nada e que pioraria a situação muito do Brasil, ia jogar o Brasil numa guerra civil que sabe-se lá como que ia terminar isso daí, com morte de pessoas e coisa e tal, né? Ou seja, o Bolsonaro preferiu poupar o Brasil sendo vítima de uma injustiça, porque ele foi vítima de duas injustiças. A primeira injustiça foi ele perder a eleição. Teve muito dedão na balança lá para o Bolsonaro perder essa eleição, né? E segundo, ele sabia que no que ele perdesse a eleição, o pessoal ia correr atrás dele, ia tentar botar ele na cadeia de qualquer jeito, como, diga-se de passagem, fizeram, né? Tentaram de tudo, tentaram jogar o nome dele na lama, acabar com o bolsonarismo, não conseguiram, mas, né, no final das contas, conseguiram prender ele sem motivo nenhum, sem lógica nenhuma. Todo mundo olha para esse caso muito estranho, porque teve uma tentativa de golpe. Caramba, o gabinete de transição começou a acontecer uma semana depois da eleição, que ele perdeu a eleição. Uma semana depois, tinha gabinete de transição instalado, as pessoas conversando, a nova administração recebendo dados da administração antiga. Que porra de golpe é esse que você faz um gabinete de transição, entrega as informações e coisa e tal? Não, realmente, teria mais razão o pessoal aqui dos Estados Unidos. Quando o Trump perdeu a eleição em 2020, ele de fato ele atrasou o gabinete de transição, só instalou o gabinete de transição lá depois do dia 8 de janeiro, lá do dia 6 de janeiro, que foi aí que ele botou o gabinete de transição e coisa e tal. Então foi um negócio meio conturbado mesmo, né? Bolsonaro não. Bolsonaro iniciou a transição, não teve nada, né? Aliás, muito estranho aqui, parece que o Poder 360 tirou a foto do Brigadeiro. Eu tô achando que o Brigadeiro ficou com medo, meu amigo. A repercussão disso daqui vai ser muito ruim para ele pessoalmente, né? Porque eu falo para vocês, as pessoas percebem a injustiça disso daí. Eu não critico o cara. Eu falo para você, o cara foi torturado, meu amigo. Tu sabe como é que você ia comportar se fosse torturado? Se ameaçassem, sei lá, prender sua família, prender seu filho, prender sua mãe, prender algum parente seu, né? Você sabe como é que você reagiria a isso? Eu não sei como é que eu reagiria a isso. Então, ou seja, eu não condeno o cara não, mas vai ter muita gente que vai condenar o cara. Pode ter certeza. Tiraram a foto dele aqui do Poder 360, eu acho que o cara tá com medo, porque deve ter recebido muita crítica por causa disso daqui, né? Aqui, ó, saiu hoje o livro dele, Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, as revelações do seu vídeo, pelo seu livro pela editora Atlântica, né? Lançamento previsto para setembro de 2026. O Brigadeiro, já na reserva, relatou em entrevista à Folha de São Paulo os bastidores das reuniões fechadas com o então presidente Jair Bolsonaro, que pressionou comandantes militares a reverter a vitória de Lula nas eleições de outubro. Segundo Batista Júnior, os encontros exploravam caminhos para impedir a posse do presidente eleito, sempre que fossem atendidos os pressupostos legais da garantia da lei e da ordem, um estado de defesa ou estado de sítio. Não tinha solução. O Bolsonaro estava injuriado com o resultado da eleição? Estava. Achava que era uma injustiça? Achava. Fez alguma coisa de golpe? Não fez. Esse é o ponto que o pessoal não falha. Não basta a intenção. A questão é o meio. O meio é que evita o golpe. O Bolsonaro não alterou o meio. Enquanto a esquerda adora relativizar os meios para atingir os objetivos, o Bolsonaro tinha um objetivo, mas não relativizou os meios. Não deu golpe. E foi o que aconteceu. E não teve nada no final das contas. Mas ele estava muito chateado. Mas ele queria não sei o que lá. Ele queria alguma maneira, não sei o que lá. Mas não tem maneira, não tem alternativa, não tem o que fazer, né? Aqui, ó. Risco de fragmentação militar. O Brigadeiro disse ter temido, sobretudo, que alguma iniciativa do Exército saísse na linha traçada ali pelo general Gomes Freire, que adotava postura legalista. As pressões foram muito grandes para cima de todos os comandantes militares. Eu temia uma ruptura entre as tropas, declarou Batista Júnior. Ele afirmou conhecer a posição favorável ao golpe do almirante Garnier, então comandante da Marinha, mas ressaltou a incerteza sobre o almirante como um todo. Sobre a decisão não dispersar os protestos golpistas concentrados em frente aos quartéis, o Brigadeiro negou a missão. Batista Júnior disse que a retirada à força dos manifestantes poderia resultar num mar de sangue. Segundo ele, a mobilização já apresentava probabilidade decrescente e os comandantes sinalizavam para todos os lados que era hora de chegar o jogo da legalidade, né? Era hora de jogar o jogo da legalidade. Ou seja, até isso que culparam o Bolsonaro de dizer que o Bolsonaro deixou os protestos ali nos quartéis e coisa e tal, ele está falando que foi uma decisão tomada pelos comandantes porque não queriam um banho de sangue, deixa o pessoal dispersar sozinho, e já estava mesmo, a maior parte dos grandes acampamentos já estava se dispersando sozinho e coisa e tal. À medida que o Lula tomou posse, isso ia acabar mesmo, né? Enfim, foi realmente algo nesse sentido, né? Aqui, ó, em um dos encontros depois da derrota nas urnas, Bolsonaro teria dito ao Brigadeiro: BJ, eu já te dei 2 cartões amarelos. Batista Júnior não detalhou o contexto preciso da sua frase, mas disse que inseriu na narrativa pressões que descreveu como diversas e cansativas reuniões.
Ou seja, o Bolsonaro já estava chateado com o cara. Demitiu o cara? Podia ter demitido. Se fosse interesse do Bolsonaro dar um golpe, bastava ter demitido esse cara e botado outro que fosse favorável ao golpe, pronto. Não tem dificuldade nenhuma, o pessoal não entende isso. Aí ficam inventando essa história de que teria um golpe, mas que ele não conseguiu dar o golpe porque o cara do exército, o cara da aeronáutica não toparam, não sei o que lá. Se fosse isso, meu amigo, era só substituir os caras, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Mais uma vez, houve insatisfação por parte do Bolsonaro com o resultado das eleições? É óbvio que houve. Houve aquela questão de será que não teve uma injustiça nisso aí? Será que não tem uma maneira de reverter esse troço? Porque o Bolsonaro sabia que o Lula tomando posse ia ser a tragédia que está sendo, diga-se de passagem, para o Brasil, esse governo Lula. A gente regredindo décadas e décadas no combate à corrupção, no combate à inflação, na própria estrutura social brasileira. Virou um governo que dá um monte de dinheiro para um monte de gente, mas quebra o Estado brasileiro de toda forma, empregou um monte de sindicalista, um monte de pelego no Estado brasileiro, quebrou um monte de empresa como os Correios, a Petrobras, um monte de gente cheio de problemas aí, porque ele sabia que ia ser uma merda o governo Lula, além da perseguição que ele iria sofrer, né? Então, aqui ó, ele disse que votou em Bolsonaro sobre a recusa da condenação. O Brigadeiro disse ter votado em Bolsonaro em 2018 e em 2022. Em 2018, justificou a escolha pela necessidade de um banho de liberalismo, de liberdade econômica e de valores. Parabéns, o cara é libertário, né? Depois do ambiente gerado pela Operação Lava Jato, em 2022, ele disse ter considerado que a anulação das condenações do Lula representou uma quebra do Estado Democrático de Direito. É isso mesmo, é o que traz aqui o Leandro Ruschel, aqui, olha só. O senhor reclama no livro de ter recebido o rótulo de o mais bolsonarista dos comandantes. O senhor nunca se considerou bolsonarista? Me considerei. Em primeiro lugar, eu achei que o cancelamento da ação que levou Lula à cadeia era uma quebra do Estado Democrático de Direito. Exato, ali começou o golpe. Ali foi o momento em que o pessoal, os golpistas todos, o pessoal da esquerda e o pessoal do STF envolvido em corrupção, percebeu que o Bolsonaro iria ganhar a reeleição dele, que não tinha nenhum outro candidato que fizesse sombra ao Bolsonaro. Eu já expliquei essa história para vocês, né? Quando o Bolsonaro foi eleito lá em 2018, eles achavam que tem chance não, o Bolsonaro não vai conseguir tomar posse, não vai conseguir governar, vai começar a governar, vai desistir, vai ser um Jango da vida, vai ser um Jânio Quadros da vida, né? Vai desistir, não sei o que lá. Acabou que não. Bolsonaro pegou e conseguiu levar o governo bem, né? Ah, vai ter impeachment. Tentaram a parada lá do caseiro lá do condomínio, do porteiro do condomínio lá, dele dizer que ele foi visitar a Marielle, que o assassino de Marielle foi visitar Bolsonaro. Um negócio, umas histórias muito estranhas para tentar enfraquecer o Bolsonaro. E nada do Bolsonaro enfraquecer. Quando teve a pandemia, aí o pessoal, não, agora o Bolsonaro cai. Agora acabou. Quando eles viram que o Bolsonaro não caiu e continuou muito forte, aí bateu o desespero nesse pessoal. Eles viram que não tem jeito, né? Por mais que tivesse lá o inquérito das fake news, eles não iam conseguir impedir essas investigações sobre o Supremo e a corrupção no governo com o Bolsonaro na presidência. Temos que tirar o cara a qualquer custo. No momento que tiraram o Lula da cadeia, ele identificou correto. Esse foi o golpe. Esse foi o momento em que foi destruído o Estado Democrático de Direito no Brasil. Quando o STF, com base em bolota, com base em nada, resolveu descondenar o condenado, anular toda a ação. Não é que eles só soltaram o Lula, não. Eles descondenaram o Lula, eles cancelaram toda a ação com base em nada, em bolota. Aí, né, mas por quê? Porque é o desespero deles, eles estão vendo, todo mundo ali é corrupto. Né? Daqui a pouco tá chegando em mim, né? Por outro lado, também achava que nós não tínhamos um candidato ponderado, nós vínhamos de uma necessidade antissistema, com a Lava Jato, com o Petrolão, o povo queria mudança. Eu não fui o mais bolsonarista, mas eu votei no Bolsonaro em 2018 por achar que a gente estava precisando de um banho de liberalismo, de liberdade econômica e de valores. E votou em 2022 também, tá? Disse que votou em 2022 também, votou no Bolsonaro. Ou seja, o que aconteceu é muito claro, né? Depois que teve a merda toda, o pessoal do STF pressionou o cara, tem que fazer isso, isso e isso. Inclusive lançar um livro dizendo que foi golpe mesmo, não sei o que lá, na época da eleição, para gerar uma notícia contra o Bolsonaro. Mal esperavam eles, que ia ter tanta notícia contra o Lulinha, que essa notícia aqui mal saiu por aí. Ninguém tá nem aí pra essa porra aqui, né? Aqui é lógico, os candidatos da esquerda falam pra caramba, né? Não, porque o ex-comandante da FAB disse ter temido um golpe, a ruptura de tropas, a carta capital, ele aponta a participação de Anderson Torres e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, uma coisa que é absolutamente irrelevante, eu não vou culpar o cara, não acho que o cara tenha feito por mal, acho que ele quebrou, né? Quebrou sob tortura. Acontece com qualquer um, ninguém está livre de quebrar sob tortura, né? Continua o mal dessa história é o Alexandre de Moraes, é a elite aristocrática socialista de Brasília. Isso daqui não vai fazer diferença nenhuma, ninguém está nem aí para isso.
Agora o cara deve estar preocupado, tiraram as fotos dele aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.